Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E neste mês de maio nós lembramos a importância do Maio Roxo, que conscientiza sobre o diagnóstico precoce e o tratamento da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica e nós vamos conversar com o Dr. Enzo Taglietti sobre este assunto bastante importante que você deve prestar atenção nos sinais do seu corpo. Bem-vindo, doutor Enzo, e obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, em parceria com vocês, trazer esse assunto tão importante, né? A gente vai ter agora no dia 19 o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Inflamatória Intestinal, que é uma doença que hoje em dia vem sendo cada vez mais prevalente, talvez porque a gente tenha melhores métodos diagnósticos, talvez porque a gente tenha cada vez mais conhecimento, né? E que é uma doença tão importante, especialmente para os familiares e para as pessoas que são acometidas por esse tipo de problema. Doutor, essas doenças elas têm surgido na população cada vez mais cedo, ou seja, os jovens estão apresentando mais sintomas de doenças intestinais. Por quê? Então, a gente tem percebido uma relação muito importante da inflamação e da doença inflamatória intestinal com, além do fator genético, que é um fator muito importante e é o fator fundamental, né, é uma doença genética, mas o fator desencadeante da crise e precipitador da doença são as alterações psicológicas e as dificuldades também que a pessoa enfrenta ao longo da vida, né? O mês de maio, na verdade, ele é um mês escolhido para representar todas as doenças reumatológicas, não apenas a doença inflamatória intestinal. O dia 19 de maio, sim, é o dia específico da doença inflamatória intestinal no mundo, né? Mas as doenças inflamatórias do intestino e as doenças reumatológicas, elas compartilham algumas coisas muito importantes, inclusive a precocidade do aparecimento da doença, que é mais comum dos 15 aos 30 anos, né? Existe um segundo pico que pode acontecer depois dos 45 aos 60 anos e hoje a gente sabe que depois dos 70, 75 anos também tem um terceiro pico da doença, que é a doença inflamatória no idoso. Mas é uma doença que acomete o jovem e que ela é muito restritiva para algumas pessoas em relação ao convívio social, à situação de liberdade pela dependência de medicamentos caros, né? Então é uma coisa muito importante para se trazer aos olhos da população. Doutor, qual é a diferença entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa?
As duas são doenças inflamatórias intestinais. E a doença de Crohn, ela foi descrita inicialmente como uma doença do intestino delgado. Hoje a gente sabe que ela acomete vários órgãos, inclusive pele, olhos e articulações. E ela, no trato digestivo, é uma doença que pode acometer desde a boca até o ânus. Boca, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso. 85% das vezes, ela acomete o final do intestino delgado e, às vezes, algum pequeno segmento do intestino grosso. E em um percentual das vezes, acomete também a região do períneo, que a gente chama, que é o ânus, as nádegas. Então, pode aparecer por fissuras, fístulas, pode ser a primeira manifestação da doença de Crohn. A retocolite já é uma doença restrita ao reto e ao cólon. Ela tem manifestações que a gente chama de extraintestinais também, tanto no fígado quanto no eixo principal da coluna vertebral. Mas é uma doença do intestino grosso e, por ser uma doença do intestino grosso, a retocolite, sim, é uma doença que tem uma possibilidade de cura com a retirada completa do intestino grosso, que é uma cirurgia muito grande e mutilante, e obviamente isso é feita quando se esgotam as possibilidades de tratamento clínico. Mas a diferença básica das duas é que a retocolite acomete o intestino grosso e a doença de Crohn pode acometer todo o trato digestivo. E a doença de Crohn, ela pode perfurar o intestino e ir para outros órgãos, né, fazer fístulas, e a retocolite tem mais tendência de sangrar ou dar dor, não é comum perfurações. O paciente que tem a retocolite, além do sangramento, quais são os outros sintomas que ele tem e o que ele precisa fazer para prevenir esses sintomas? Perfeito. Bom, na verdade, a gente sabe que tem um fator genético, né, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite. Então, não se tem certeza se existem maneiras específicas de prevenção, mas a gente sabe, por exemplo, que algumas situações favorecem o aparecimento da doença, né? É muito provável que existam quadros de infecções intestinais ou quadros inflamatórios que desencadeiem, que façam a manifestação que a gente chama de fenotípica, que a pessoa tem a genética lá dentro do DNA dela e, por algum motivo, essa genética ela é ativada, então faz a manifestação fenotípica. Então, na doença de Crohn, por exemplo, o fumo é muito prejudicial, então é uma situação onde pode prejudicar e pode precipitar. Na retocolite ulcerativa, a gente imagina que talvez tenha essas situações de alteração da parede intestinal e o uso de anti-inflamatórios nas duas podem provocar, por exemplo, o início da doença ou a agudização da crise. Na prática, o que a gente tem que ressaltar? Que se o paciente começa a apresentar dor na barriga, e a grande maioria das vezes é seguida de diarreia, mas nem sempre. Diarreia com sangue e com muco, então existe a possibilidade de ser uma retocolite ou uma doença de Crohn. E aí deve procurar um médico, né, para tentar fazer o diagnóstico diferencial das duas. A doença de Crohn ela é uma doença que é tolerável? A pessoa consegue viver assim, razoavelmente bem com a doença? Sim, a gente teve muito progresso, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite, nos últimos anos, com o desenvolvimento de uma linha de medicamentos chamado biológicos, né? São medicamentos que atuam em algumas sequências específicas do que a gente chama de cascata inflamatória, que é um evento, existem situações que é como se fosse um efeito dominó, uma coisa leva a outra e aí vai se criando uma desorganização e um caos que daí leva à crise inflamatória. Então tem medicamentos que mexem em cada área e esses medicamentos surgiram há não muito tempo atrás. Mas a cada ano aparecem novos medicamentos e melhores. O problema é que são medicamentos extremamente caros, né? E esses medicamentos hoje, praticamente em 100% dos casos, são medicamentos fornecidos através de financiamento federal, né? De medicamento de alto custo que é pago pelo governo. Mas essas pessoas agora passaram a ter a possibilidade de viver normalmente e com expectativa de vida normal. E graças a Deus, nesses casos, a doença inflamatória intestinal passou também a se tornar uma doença crônica, como o diabetes, a hipertensão, onde a pessoa, se tomar o remédio,
vive bem, vive uma vida plena, completa e consegue realizar todas as atividades. Por que essa doença, que é específica do intestino, ela se espalha por todo o corpo? Na verdade, nós temos uma suspeita que é possível que tenha uma relação com o reumatismo, né, com as alterações reumatológicas. E que talvez isso seja uma síndrome maior, que em alguns casos se manifesta mais na doença intestinal, em outros casos mais na doença reumatológica. Então, conforme a gente vai conhecendo cada vez mais sobre doença inflamatória intestinal, a gente vai entendendo que ela cada vez mais ela tem relações e interfaces com as doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide e outras patologias relacionadas ao reumatismo como um todo, né? Então, é provável, na verdade, que seja uma síndrome do corpo todo, que tenha mais manifestação no intestino, porque é um órgão inflamatório, linfático, mas que seja uma doença que a gente ainda não conseguiu confirmar, mas que seja sistêmica, que seja do organismo todo. Histórico do paciente quando ele vem para o consultório. É feita toda aquela anamnese, mas também é avaliada a condição de toda a família, o histórico familiar. Tem muita relação? Tem. Na doença inflamatória intestinal, quando a gente tem um familiar com Crohn ou retocolite, existe o dobro da chance, né, de um irmão ter a mesma doença ou um familiar de primeiro grau. Portanto, a gente acaba olhando com mais atenção. Não acontece em casos, por exemplo, em gêmeos, que um tem e outro não tem. Então, não é porque um tem que o outro terá. Sim, mas a chance de ter, geneticamente, inclusive, ela é maior. Agora, apesar de toda essa situação, graças a Deus, ainda são doenças não tão comuns, não tão prevalentes, mas que têm muita importância, porque além de serem doenças onde o tratamento tem um custo muito elevado, e isso acaba impactando, inclusive, no custo da saúde pública, para aquelas famílias é a única opção que existe e é muito importante, então, que se esclareça da importância da busca do tratamento precoce, antes que o paciente comece a desenvolver lesões definitivas, fístulas, que acabe sendo necessário, às vezes faz muita inflamação e faz deformidade no esfíncter, no canal anal, acaba precisando de bolsinha, não pela doença mais, porque o remédio trata, mas pelas cicatrizes que a doença deixou. Certo. Então, quanto antes o paciente conseguir fazer o diagnóstico, melhor o resultado do tratamento. Doutor, qualidade nutricional desse paciente que tem, ele precisa ter um cuidado melhor na hora de se alimentar, de tomar água. A gente sabe que isso é fundamental para uma boa saúde, mas esse paciente, ele tem que ter um olhar mais focado? Tem. Hoje a gente está evoluindo muito, né, na medicina multidisciplinar, né? O enfoque ele envolve uma nutricionista ou um nutrólogo que possa acompanhar, porque são doenças que levam à sarcopenia. O processo inflamatório é tão grande que a inflamação no intestino delgado e no intestino grosso impede que o paciente consiga absorver as proteínas, então ele fica desproteinizado. E uma parte das proteínas do corpo são consumidas pela inflamação. Então hoje existem dietas específicas para paciente com doença de Crohn, existem dietas específicas para paciente com doença inflamatória intestinal. E quando esse paciente está fora do período de crise, ele tem que cuidar muito mais, inclusive, do que um paciente que não tem nada, porque o ideal exatamente é que não seja provocada uma crise e que o paciente não precise, por exemplo, passar por procedimentos como, por exemplo, uma cirurgia de hemorroida ou de fissura, já que ele já tem a doença inflamatória intestinal. Então, quanto menos precisar mexer, melhor. Ok. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai dar uma pausa e a gente já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem.
Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E neste mês de maio a gente fala um pouquinho da importância do Maio Roxo, que fala um pouquinho das doenças intestinais, principalmente a retocolite e a doença de Crohn. E nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, conversando com o Dr. Enzo Taglietti sobre este assunto. Doutor, quando nós falamos em retocolite, um dos sintomas é a diarreia, mas a diarreia em si, ela tem que ser volumosa? Como é que é a diarreia para a gente chegar a um diagnóstico? Essa pergunta é muito importante porque, claro que não são todas as diarreias que são por doença inflamatória intestinal. Na verdade, um caso muito pequeno vai ser o sintoma de doença inflamatória intestinal. A maioria das vezes são diarreias infecciosas, né? Ou alérgicas simples. A gente hoje tem outros testes, a intolerância à lactose causadora, etc. Então, a gente tem que classificar a diarreia, então, em dois grupos principais, né? Ou três. O principal seria assim, a diarreia aguda é aquela que dura mais ou menos 7 dias e para sozinha. Essa geralmente é uma diarreia provocada por uma infecção viral, rotavírus, algum vírus assim. Essa diarreia com uma boa hidratação, diminuindo a fibra da alimentação e usando algum remédio para cólica, já melhora. A diarreia prolongada, ela dura um pouco mais do que 7 dias, mas também cessa espontaneamente. E aí a gente entra no critério das diarreias crônicas, que são mais de 30 dias de sintoma. E a gente considera a diarreia mais do que 3 evacuações por dia. Então, mais de 30 dias, evacuando mais de 3 vezes ao dia, a gente já começa a se preocupar que tem algum fator que possa ser a causa dessa diarreia. E aí, o paciente deve buscar consulta e serão investigados uma série de coisas, né? Intolerância à lactose, a diarreia relacionada ao HIV, as infecções pelo herpes e pelo citomegalovírus, outros tipos de diarreia relacionadas a problemas digestivos, por exemplo, paciente que tirou a vesícula e que está com diarreia porque não consegue fazer a digestão das gorduras, né? E quando esses casos todos estão já eliminados, então a gente passa a pensar na diarreia por doença inflamatória intestinal. Existe uma outra situação que é a chamada disenteria. Essa é um pouco mais preocupante. A diferença da disenteria para a diarreia é a presença de muco e sangue nas fezes. Então a disenteria, a maioria das vezes, ela é bacteriana e precisa de tratamento com antibiótico. Nesses casos, então o médico vai fornecer o antibiótico. Se o paciente continuar tendo sangramento ou muco, aí a gente já começa a pensar numa retocolite e aí sim já começa uma investigação um pouquinho diferente. Mas na prática, dores na barriga ou nas articulações, mais de 30 dias de diarreia, muco ou sangue nas fezes e mais de 3 evacuações por dia, o paciente deve procurar, então, um especialista já para poder investigar e fazer todas as investigações necessárias para poder tratar de forma adequada. Pois é, doutor. E esses exames, essa investigação, o que é necessário? Que tipos de exames o paciente vai ter que fazer para se chegar a um diagnóstico preciso e dar um tratamento adequado? Isso. Então a primeira coisa é uma história bem feita, a gente pergunta para o paciente quanto tempo que ele tem de sintomas, etc. Em segundo momento, a gente vai investigar causas mais simples, né? Parasitose intestinal, citomegalovírus, herpes vírus, diarreias por intolerâncias alimentares, que são exames de fezes e de sangue. Excluídas essas causas, então o paciente vai para os exames específicos, que o mais importante seria o exame de endoscopia do intestino grosso, que é a colonoscopia. Conforme a situação, a gente pode fazer só um exame dos últimos 30 a 40 centímetros, que é a retoscopia,
Mas o mais adequado é fazer a colonoscopia com ileoscopia. A gente olha junto o intestino delgado para poder avaliar se é a doença de Crohn, se é retocolite, e nesses casos poder colher material, biópsias, para poder mandar para exame. Porque existem a retocolite ulcerativa, ela é considerada inespecífica porque a gente não consegue saber exatamente a causa. A gente sabe que é genética, mas não sabe exatamente a causa. Existem as retocolites específicas, que são provocadas por isquemia do intestino, por outras possíveis causas, uso de antibiótico, né? Então, com a endoscopia, a gente consegue fazer as biópsias, avaliar o aspecto endoscópico e aí sim poder fazer o diagnóstico. Em alguns casos, a gente ainda precisa de alguns outros exames complementares. Por exemplo, na doença de Crohn, em alguns casos a gente faz exames de tomografia ou de ressonância para poder avaliar o intestino delgado, já que a colonoscopia não consegue avaliar todo o intestino delgado. Em alguns casos pode ser necessária a cápsula endoscópica, que é um comprimidinho com uma máquina fotográfica que vai fazendo fotografias do trato intestinal. E a gente usa também alguns exames específicos também nas fezes para poder avaliar se é doença inflamatória, se ela está respondendo ao tratamento, e depois tem exames para ver se o remédio está funcionando, se precisa aumentar a dose, diminuir. Então, depois é realizado um acompanhamento, depois do diagnóstico, que vai sendo feito a cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, conforme cada paciente, né, para sustentar o tratamento. Existe uma pesquisa científica que comprove o porquê as mulheres são as mais acometidas pelas doenças intestinais, não somente essas duas, mas outras doenças? Então, as mulheres têm uma frequência maior de patologias intestinais. Existem algumas teorias relacionadas a fatores hormonais, né? Porque a maioria das patologias acontecem após o início da menstruação, e algumas têm relação com o período gestacional, né? Mas na prática não existe uma explicação aceitável para dizer por que existe essa diferença. Se sabe que ela é mais prevalente em mulheres, e uma explicação assim que seja, é por isso, ainda não existe. A gente está vivendo esse período pandêmico e a preocupação com a saúde ela tem que ser maior. Não somente pela contaminação do vírus, mas também para a gente evitar, de repente, precisar usar o hospital nesse momento que não é o mais recomendável. Terreno biológico começa através de uma boa alimentação e também uma suplementação. O senhor concorda? Sim. A gente hoje está entrando numa nova era, na verdade, né? É a era da microbiologia, da microbiota intestinal, né? Existem situações, por exemplo, que confirmam aquela hipótese que o intestino seria o segundo cérebro realmente. A gente sabe hoje que existem bactérias que ajudam a diminuir os índices de depressão e de ansiedade conforme a correção da flora intestinal. A gente sabe que uma flora saudável protege a parede do intestino e diminui o risco de crise de patologias inflamatórias no intestino. Então, hoje a gente sabe que a alimentação adequada é o princípio de tudo. E quanto antes o paciente começar a se alimentar bem, mais chance ele tem de ter uma vida saudável ao longo de toda a vida. Doutor, algumas pesquisas apontam que a gente precisa beber 2 litros de água por dia. Outros dizem que é 30 ml por cada quilo, mais ou menos essa relação. O que realmente é verdade, o que realmente tem que ser feito? Então, na prática, a gente faz uma aproximação de 2 litros pelo seguinte. A gente precisa em torno de 1.200 ml de urina por dia para que o rim consiga filtrar todo o nosso sangue e eliminar os sais, eliminar as toxinas do sangue. Quando a gente respira e a gente fala, evapora em torno de 400 ml de água pelos pulmões. Então 1.200 do rim, mais 400 dos pulmões já são 1,6 litro. A perda diária pela pele, por transpiração ou por evaporação, é em torno de 200 ml. Então só aí já foi 1.800 ml de líquido. E sobram 200 ml para o intestino para evitar outras patologias, como a constipação, as hemorroides, as fissuras e os outros problemas intestinais. Então, na prática, 2 litros seria o mínimo realmente para que a gente possa ficar com a conta reguladinha. Claro que o nosso corpo é uma máquina que foi Deus mesmo que fez, porque a gente consegue
com menos de 2 litros ele consegue se reorganizar, ele tira um pouquinho do intestino, tira um pouquinho da pele para manter o rim funcionando, para manter o pulmão funcionando, concentra um pouco a urina. Sim. Mas se a gente quiser falar em saúde, em funcionamento perfeito, em funcionar com tudo direitinho, são 2 litros de água por dia, né? É a mesma coisa que o motor de um carro. O óleo tem que estar novo, tem que ter a água para arrefecer o motor. Então, a gente quer funcionar direitinho todas as nossas engrenagens, pelo menos 2 litros. O ideal é um pouquinho mais que 2. Sério, e agora no inverno a gente tem um pouco mais de dificuldade. Qual é a sua dica para as pessoas, principalmente os idosos, que reclamam para tomar água? Então, um dos grandes segredos é que não precisa ser água especificamente, tá? Pode ser chá, podem ser caldos, sopas. O ideal é que não se exagere na quantidade de sódio, né, de sal, porque isso vai obrigar o rim a eliminar mais água junto com aquele sal que a gente consumiu em excesso, e isso vai desidratar o corpo. E também não abusar de bebidas que sejam diuréticas, a não ser por recomendação médica. Mas, por exemplo, o excesso de chimarrão, o excesso de chá preto, chá verde, mesmo café, como eles são diuréticos, eles fazem a gente urinar mais do que deveria, então eles acabam roubando um pouquinho de água. Então o ideal é chazinho de camomila, chazinho de hortelã, chá de fruta, né? Tomar os líquidos um pouquinho mais na temperatura ambiente, não tão gelados, para que a gente consiga tomar. O resto é hábito, não tem jeito, fácil não é, por isso que tem tanta gente com dificuldade. É verdade. Às vezes a gente tem o sintoma de uma doença e ele é até mascarado porque a gente acaba tomando uma medicação para aliviar naquele momento o sintoma. Mesmo sabendo que não é o certo, a gente faz isso, todas as pessoas fazem. Mas a gente precisa procurar um médico em quanto tempo na sua área? Bom, na verdade isso é uma prática comum. Hoje, com o aparecimento da internet, né, a gente tem informação disponível, então isso não é ruim que a pessoa tenha informação e consiga resolver problemas que antigamente não poderia porque não era tão disponível. Mas na prática, a informação também, quando ela não é adequada, ela pode ser prejudicial. O ideal é que o paciente procure o seu médico clínico geral pelo menos uma vez por ano, para poder fazer os exames preventivos. E o proctologista, a gente recomenda que pelo menos a partir dos 45 anos seja feita uma revisão a cada 5 anos, mais ou menos. E antes dos 45, qualquer sintoma gastrointestinal, sangramento, alteração do hábito intestinal, perda de peso, que o paciente procure seu médico. Doutor Enzo, obrigada por nos receber mais uma vez e falar da importância desse cuidado que a gente deve ter todos os dias com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e com as pessoas também que estão ao nosso redor. Perfeito. Cuidar é amar, né? Então, vamos se cuidar. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.